Hoje nós teremos uma live com uma terapeuta convidada, a Maria Tereza, e que nós vamos falar sobre um tema que não abordamos aqui na Abrap desde que nós iniciamos os projetos de live, e é um tema que faz total sentido também para o nosso público aqui, que são também terapeutas. Nossa página fala tanto de saúde mental, mensagens positivas, como também reúne profissionais das áreas das terapias. E a nossa convidada de hoje trouxe uma sugestão que faz totalmente sentido para o nosso perfil, para a nossa instituição também. E acredito que vai fazer sentido para quem é terapeuta aí e nos acompanha, porque ela vai trazer o tema sobre como também o nosso posicionamento no Instagram nos ajuda enquanto profissionais nessa área das terapias, né? Se nosso atendimento transforma, o nosso Instagram tem que estar preparado para isso também. Maria, eu vou me apresentar, falar um pouco do nosso projeto aqui e depois vou deixar o espaço para você também. Eu sou Stephanie, sou psicoterapeuta aqui do time Abrap. A gente tem uma plataforma que engloba 4 tipos de serviço e o nosso foco nas redes sociais é trazer informações dentro das terapias para trazer a desmistificação, né? Às vezes o preconceito, tanto da gente falar de saúde mental no dia a dia, como também trazer a transformação enquanto profissão hoje, que é uma profissão com propósito. Eu acredito muito na transformação que a gente traz. E esse apoio mútuo, né? Como você traz uma temática que fortalece quem quer trabalhar na área, quem gostaria de desenvolver na área, a partir desse momento que é o digital, que é um lugar para falar de coisas boas, de coisas que engrandece, que evolui a gente. Já E aí tem fica o muita gente espaço. falando coisa ruim, né, por aí. Então, a gente tem que realmente montar esse movimento de pessoas que têm conhecimento e que transborde coisas boas, né? Perfeito. Aí eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho para os nossos girassóis te conhecer aqui também. Combinado. Muito prazer para todo mundo. Meu nome é Maria Tereza. Vocês já viram que eu sou um pouco comunicativa, né? Só um pouquinho. Hoje eu tenho 4 anos de empresa. Sou sócia de uma empresa de marketing. Sou sócia de uma empresa de fotografia. Além de um método que eu criei para profissionais mulheres, só atendo mulheres por enquanto. Onde eu explico tudo sobre o que a gente precisa aprender sobre o marketing digital. Estou agora também estruturando um método, ele já está 90% validado, onde eu ensino profissionais a criarem planos de acompanhamento, né? Porque eu vejo muitos nutricionistas, psicólogos, terapeutas fazendo pacotes. E depois eu quero explicar um pouquinho também a diferença desse posicionamento de pacote e de plano de acompanhamento. Então, assim, fiquem, porque vai ser algo bem legal. Hoje, 98% das pessoas que eu atendo são da área da saúde. Então, eu tô super, hiper acostumada com essas nossas falas, o que a gente vai conversar aqui. Então, é mais ou menos isso. Essa é quem eu sou. Eu tenho 21 anos, então 4 anos de experiência. E eu matava aula para estudar marketing. E então, é isso. Essa é um pouquinho da Maria Tereza, um pouquinho de quem eu sou. Maravilhoso, girassol. Uma florzinha, assim, uma menina, né? Claro, eu falo isso pela minha idade, eu já estou com 34 anos, já estou com uma caminhadinha um pouquinho mais para cima, mas à frente do seu tempo. Você é uma pessoa já buscando o empreendedorismo e o fortalecimento, claro, de nós mulheres no mercado de trabalho, que hoje nós temos essa visão muito focada nisso também, e ter alguém que tenha um pouco de experiência para nos auxiliar e alavancar é sempre muito bom. Claro, claro, claro. E eu queria já começar fazendo um questionamento para vocês. Eu sempre gosto de começar as minhas aulas com um questionamento para vocês voltarem, bater a cabeça na cama, pensar sobre isso também, né? Quantas vidas você tocaria com seu legado se você continuasse o que você está fazendo hoje? Então, eu vejo muitas terapeutas só transformando dentro do consultório. Por isso, até trouxe esse tema para nossa live, né? Então, eu costumo dizer que eu não quero transformar uma vida. Tem muita gente que fala, se eu for pra Terra e transformar uma vida, eu já tô feliz. Eu não tô, não. Eu quero transformar muitas vidas. E o digital, ele abre essa porta pra gente, né? Da gente poder
Exatamente, Maria. Com a internet é quase limitado isso. Então, assim, será que você hoje está se deixando levar pelo que as pessoas estão falando e você está deixando de transformar vidas por isso? Será que hoje o externo ele está te afetando tanto que você não está conseguindo fazer ainda mais o seu propósito, né? Transbordar ainda mais com o seu propósito? E eu nem falo tanto de dinheiro em si. O dinheiro é importante? Sim, ele é muito importante. Mas o dinheiro eu costumo dizer que é consequência de um bom trabalho, né? Enfim, dentro da minha realidade, dentro da realidade de vocês, eu sempre gosto de falar do ROI, né? Que é o retorno sobre o investimento. Se a pessoa investe em você e consegue ter mais resultados, seja financeiros, seja psíquicos, enfim, eles vão querer estar com vocês de novo. Caraca, ela me fez bem. Nossa, eu me senti tão bem depois. Eu consegui não brigar com a minha filha em casa, então isso me trouxe paz para poder estudar, isso me trouxe paz para poder gravar um vídeo. Então, assim, eu gosto muito de falar sobre isso, sabe? Sobre essa essência, sobre é, o que tá te impedindo de gravar, o que tá te impedindo de aparecer. E sempre falo, não deixe essas pessoas, essas situações te impedirem de fazer o que você nasceu, né, pra fazer. Seria pra, vamos lá, deixa eu só entender um pouquinho, porque eu acho que é alguma coisa de essências ou não, é você uma psicoterapeuta, você é uma terapeuta. Por quê? Se você for uma terapeuta, enfim, sim, é possível, tudo é possível, né? A questão é quantas vidas você quer transformar. A questão é o que você está disposto a fazer para seu legado na Terra ser incrível, ser extraordinário. Se você pretende alcançar menos pessoas, é possível, mas se você quer transformar vidas, transformar mais vidas, eu te aconselho assim você aparecer. A gente vai explicar o como aparecer, eu daqui a pouco vou explicar o como aparecer, né? Porque muita gente realmente medo do julgamento, né? Porque muita gente, às vezes, nem tem medo de aparecer, você acredita? É mais essa questão. Algumas pessoas do julgamento, mas algumas pessoas não sabem o como fazer. Então, ficam horas ali no Instagram pesquisando inspirações, enfim, e não encontram a forma certa, não encontram uma forma que elas se identifiquem para poder postar. Então, hoje eu vejo muito essas duas questões. Ou a pessoa não sabe como, ou ela tem medo do julgamento. O julgamento, eu trabalho ele fazendo o quê? Eu sou formada em PNL, em Programação Neurolinguística. Então, as minhas alunas, elas têm acesso ao método onde eu coloco ali exercícios de ancoragem, enfim, para elas poderem se posicionar de uma forma mais interessante. Mas o ponto principal do julgamento é você pensar o que você quer transformar, qual é o seu legado. Então, sempre que eu toco nessa ferida das pessoas, que eu vou diretamente na ferida, na grande maioria das vezes o julgamento ele fica um pouquinho menor. Mas, Ana, você pode silenciar algumas pessoas que talvez, ai, a minha vizinha, se ela ver esse vídeo, ela vai ficar zoando da minha cara. Então, tira a vizinha do teu Instagram, silencia a vizinha do seu Instagram, pelo menos por um pouquinho de tempo, até você se acostumar, até você pegar ali essa confiança com a câmera, né? Outra coisa que ajuda também nessa questão de julgamento é você fingir que você está falando com uma pessoa no seu celular. Então, dê um nome para o seu celular. Ah, o nome do meu celular é Vitória. Então, comece a gravar vídeos falando com a Vitória. Outra coisa que ajuda no meio do julgamento é só postar e meter o pé. Então, assim, tem algumas estratégias que a gente utiliza para essa questão do julgamento. E assim, gente, todo mundo vai julgar. Se você fizer, vão julgar. Se você não fizer, vão julgar. Mas eu volto na questão de faça porque é o seu legado.
Quantas vidas você quer transformar? E lá na minha bio tem aparecer é um ato de fé, porque eu acredito muito nisso. Eu acredito que quando a gente está aqui, tem 8 pessoas aqui. Quem está aqui é para estar aqui. Então, quando a gente posta um vídeo, quando a gente posta um post, quem tiver que ver de verdade, Deus, o universo, independente do que você acredita, vai fazer as pessoas assistirem aquilo dali. Mas talvez se você não postar, uma pessoa vai se perder porque você não postou aquilo dali. Talvez o que a pessoa precisa é só de um, oh, você consegue, vamos lá, tamo junto. Mas porque você não tá fazendo, alguém pode estar se perdendo. Talvez alguém tá procurando uma terapeuta para chamar de dela. E porque você não tá se posicionando, você tá perdendo essa vida, você tá perdendo essa alma, né? A Maria falou, faz muito sentido focar em quem precisa da mensagem, não em quem julga. Exatamente. Faz muito sentido. E é para isso que a gente tem que olhar, né? Maria, você acredita que, por exemplo, eu hoje trabalho com a rede social, hoje eu optei por postar exclusivamente conteúdos voltados à área da terapia, os conteúdos que eu crio em parceria com a instituição. Mas você acha que é interessante também postar o cotidiano, a vida, ou depende de cada vertente do profissional? Não depende de cada vertente do profissional. Depende do que ele quer colocar para fora. Depende do que ele quer expor, né? Mas existe uma diferença muito grande entre story e feed, né? Eu costumo dizer que tem uma hierarquia ali. Porque cada um tem um propósito. O feed, ele vai atrair essas pessoas. O story, ele vai fazer o quê? Ele vai te deixar mais próxima daquela pessoa, como que aquela pessoa fosse sua amiga, ela tá vendo o seu cotidiano. E o direct é para você fechar venda, para você transformar vidas, é onde você vai ou ajudar um pouquinho aquela pessoa e ela vai ver o quão interessante você é e vai marcar a consulta, ou ela vai ali já extrair alguma coisa de você, você já vai ajudar em algum sentido, para quando ela tiver o dinheiro para poder investir em você, você vai ser a primeira pessoa que ela vai lembrar. Então, pensando nesses princípios, depende. Como assim depende? No feed, eu gosto sempre. A gente pode colocar algo do nosso cotidiano, do dia a dia? Podemos, mas eu gosto sempre de linkar algo com aquilo que a gente ensina. Significa que eu faço isso sempre? Não. Se você explorar um pouquinho ali meu feed, vai ter uma foto com meu namorado. E tá tudo bem. Mas você não vai ver sempre isso. Na grande maioria das vezes, é interessante você linkar com o seu posicionamento. Maria, dá um exemplo. Quando eu vou na praia, eu olho para o comportamento das pessoas, eu olho em como elas estão se vendendo. Se você for para a praia, talvez você vai observar o como aquelas pessoas estão se comunicando uma com as outras. Se tá falando muito, se tá xingando muito, como é que tá o humor das pessoas. Porque é natural, é o que você faz no dia a dia. Então, a gente pode falar que a gente está na praia, mas eu vou falar de como as pessoas estão vendendo, da minha visão de mundo, e você vai falar de como as pessoas estão se comunicando. Talvez você vai pegar ali alguma frase que a pessoa falou e vai trazer isso como conteúdo. Isso no feed. Nos stories é um pouco mais aberto. Então você pode falar que você tá saindo com o seu marido, que você tá brincando com a sua filha, não tem problema nenhum. Seria interessante se a gente conectasse sempre, mas não necessariamente é preciso. No feed, eu gosto de 80, 90% das vezes conectar para as pessoas entenderem a nossa visão de mundo. Nos stories, a gente pode jogar ali nos 70%. Então, depende do que a pessoa também quer falar. Às vezes, tem pessoas que não gostam de expor que estão em tal lugar, de expor que estão em tal lugar, enfim. Eu não tenho problema com isso, eu exponho, na grande maioria das vezes, tudo, né? Então, mas eu sempre gosto de fazer essa linkagem. Consegui te responder?
Perfeito, perfeito. Para mim fez total sentido. Para mim fez total sentido. E aí a sua observação também que eu achei interessante, né, de praticar, é justamente linkar a minha experiência atual com a minha visão profissional, que é algo que eu não tinha pensado e faz total sentido. E involuntariamente a gente acaba realmente analisando o ambiente de acordo com aquilo que a gente trabalha e as vivências que a gente tem. E a gente vai conseguir sim linkar o acontecimento ali presente do meu dia a dia com algo que seria interessante à minha carreira e como eu quero apresentar isso para o meu público. Eu achei uma boa colocação e uma forma de utilizar o dia a dia para criar conteúdo útil também. É, porque é o que eu sempre falo. Não adianta a gente ficar 2 horas no Insta procurando inspiração, porque a nossa vida, a gente tem que tirar conteúdos da nossa vida. Eu jogo muito essa tecla o tempo todo. Inclusive, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu preparei aqui um desconto especial do meu método para quem tá aqui. Eu posso deixar fixado isso para as pessoas entrarem em contato? Pode, pode. Fica aí, Girassóis, a sugestão da Maria, porque a gente tem isso aqui dos terapeutas que acabam se formando, perguntando de como se posicionar no digital, sobre as dificuldades. Ela já trouxe aí que é especialista em PNL, que auxilia com relação às dificuldades de quem tem esse medo de aparecer, porque realmente é essa escala. Primeiro, ter noção do tipo de conteúdo que você quer apresentar, que foi o que a Maria trouxe, quebrar esse próprio paradigma do medo de aparecer e aprender a fazer conteúdo inteligente até com o nosso dia a dia, igual ela trouxe aí, sabendo linkar o que a gente quer passar para o público e aproveitando o que a gente tem aí à disposição do nosso dia a dia, porque sempre tem algo a retirar, a gente tem um olhar sobre as coisas que acontecem. Então aí foram dicas muito boas, que eu acho que faz total sentido para quem é terapeuta em começo de carreira e quer começar um posicionamento. E eu sempre falo que é o poder da Abrap aqui, quando a gente chama alguém para falar sobre alguma especialidade que quer fazer esse espaço aqui para a gente conversar sobre isso. Sempre tem um girassolzinho que fala: ah, assistir foi maravilhoso, para mim abriu vários gatilhos. Ah, para mim, que estou aqui no digital, me abriu um gatilho de formas de criar conteúdo que eu não tinha pensado aí. Então, nós temos sempre o que aprender todos os dias com a criação de conteúdo aqui. Sempre. Aí depois, se você quiser fixar isso para as pessoas que entrarem verem, tem aqui mais uma pergunta. Existe um limite saudável entre posts pessoais e profissionais? Eu acho que eu mais ou menos respondi essa pergunta, né? Eu sempre gosto de trazer essa minha visão de mundo, sempre. Independente se é um post pessoal, independente se é um post profissional. Porque fica muito mais fácil da pessoa aprender quando tá tendo ali uma história. Então, ela pode aprender uma ancoragem quando eu falo que eu vivi um processo que eu não conseguia aparecer e aí eu usei a ancoragem para poder aparecer. Ou a gente pode falar da ancoragem. A ancoragem é isso, isso, isso e isso. Então, na minha visão, fica mais fácil das pessoas entenderem quando a gente coloca um contexto, quando a gente coloca uma história. Seja sua, seja talvez de um paciente, seja talvez daquilo dali que tu viveu naquele dia, enfim, fica muito mais fácil das pessoas entenderem. Então, respondendo a sua pergunta, eu gosto mais de trazer esse contexto, de trazer essa contextualização e não colocar tantos posts profissionais, vamos dizer assim. Tem cliente meu que gosta e eu faço, mas eu gosto sempre de jogar para essa parte de história, de história, de história, de história, porque eu acho que fica mais fácil a compreensão das pessoas. Ainda mais quando é conteúdo chato, sabe? Que ninguém quer escutar, que ninguém quer saber. Ah, coragem, pra que eu vou usar essa bodega? Aí, se eu jogar uma história, eu perdi o medo de aparecer porque eu usei uma âncora. Nossa, eu quero perder o medo de aparecer também. Então, ela vai querer ver aquele post, ela vai querer consumir aquele post. Vê se eu te respondi. Se eu não te respondi, você me manda de novo. E eu particularmente acho que hoje, com a criação de conteúdo mais facilitada com a inteligência artificial, essa questão de um post muito profissional, muito trabalhado, perfeitinho demais, vai se tornando algo comum porque não requer nenhum esforço e todo mundo vai replicando e ficando igual. Quando a gente para conversar, até o sotaque, as palavras, o jeito se torna único.
Então, eu acho que esse se torna um diferencial nosso quando a gente para fazer esse conteúdo com coragem, de acordo com a nossa realidade. Com certeza, com certeza. E aí que entra o diferencial, porque é exatamente isso que está acontecendo hoje. A pessoa vai lá no chat, quero falar sobre gatilhos mentais. Aí o chat vem e fala sobre os gatilhos mentais. E aí a gente vai lá, copia e cola, coloca no texto. Não é assim que se faz. E eu vejo algo pior, tá? Tem gente não usando o chat, tem gente não usando as IAs. Então eu não sei o que é pior. Se a pessoa usar a IA do jeito errado ou se a pessoa não usar a IA. Depois a gente pode falar um pouquinho de como usar essa IA também. Eu tenho um método para isso também. Eu queria muito falar sobre isso aqui, que o paciente ele não escolhe apenas um terapeuta. O paciente ele escolhe um lugar de segurança psíquica. Por que eu falo disso? Porque eu vejo muitos terapeutas, eu espero que não seja o caso das pessoas que estão aqui, que colocam, tá sendo um tempo difícil, mas Deus vai me ajudar. Tá sendo um tempo difícil, não sei o que, não sei o que lá. Se você tá desesperado, isso aqui, enfim. Eu vejo muitos terapeutas colocando as suas inseguranças para jogo e colocando muito daqueles videozinhos, que mostre alguma das inseguranças, às vezes não dele, mas que deixa subentendido que ele tá passando por algum problema também. Então eu quis muito trazer isso aqui, porque se colocar demais no lugar de vulnerável é um problema para vocês terapeutas também. Então a gente tem que usar uma balancinha para, eu vou ficar mais bem do que mal. Porque se eu sou um terapeuta, por mais que todas as nossas vidas, né, tem uma montanha russa, que é o de todo mundo, senão não existiria vida, a gente tem que ter cuidado com isso também, né? Em relação a não mostrar tanto a nossa vulnerabilidade. Se mostrar com cautela e mostrando, às vezes, depois que você já passou por aquilo dali, e mostrando como você se superou, o como você se ajudou a passar por esse processo. Com a sua terapeuta ou sem a sua terapeuta, enfim, você usou alguma técnica da tua terapia para poder passar por aquele processo, tá? Mas com coisas pequenas a gente pode se mostrar assim vulnerável. Maria, dê um exemplo. Dou um exemplo. Você estava na fila do banco impaciente para ser atendida. Você ficou impaciente. Foi um estado ali que você ficou. Mas aí você fez uma respiração de 5 segundos, de 15 segundos, voltou para o momento presente, viu que você não tinha controle sobre aquela situação e você voltou. Você se mostrou vulnerável, mas você se mostrou que, não, olha, mas eu apliquei aqui uma técnica em mim e voltei para o momento presente, estou bem. Então, eu quis muito trazer isso aqui porque é o que eu vejo na maioria dos terapeutas colocando. Aqueles vários reels de um monte de gente nos stories, porque tem vergonha de aparecer e aí taca aqueles monte de coisa. Então, assim, cuidado com isso. Porque se você só coloca coisas de outras pessoas dentro do teu Instagram, você tá comunicando alguma coisa. Tudo é ponto de informação, tudo é uma comunicação. Maria, como eu faço para parar então? Você vai fazer um exercício. Você vai pegar aquele vídeo que você gostaria de compartilhar. Você vai abrir seus stories ou você vai escrever, né? A gente pode ir passando por um processo de primeiro você escrever e depois você aparecer, não tem problema nenhum. E você vai falar, gente, olha, vi um post, vi um vídeo que falava sobre isso aqui e essa é a minha visão sobre esse vídeo aqui. É muito fácil você se comparar comigo, mas eu tô há mais de 5 anos gravando vídeo. É muito fácil você se comparar comigo, porque desde a infância eu já falava bom dia na rua pra todo mundo. Se a pessoa não me respondesse bom dia, eu falava, careca, é contigo mesmo que eu tô falando. Pra pessoa me responder. Então eu tenho essa facilidade de comunicação. Não que isso não possa ser treinável, tá? Porém, tem pessoas que vão ter mais facilidade. E tem pessoas que vão ter mais dificuldade. E é exatamente isso que você falou. Porque o que é muito pra você? O que é pessoas de qualidade pra você? E eu também prefiro ter pessoas de qualidade dentro da minha base do que ter pessoas ali que só tá consumindo e metendo o pé.
Por isso que eu falo que nem sempre viralizar é bom, hein? Se você Eu não concordo. viralizar da maneira certa, você só vai ir pra ladeira abaixo. Porque se você viraliza sem estar dentro da sua essência, né? Se você viraliza, por exemplo, se eu viralizar hoje com um vídeo com o meu namorado que eu não tô falando nada de marketing digital, que eu não tô falando nada de posicionamento, que eu não tô falando nada de mentalidade, só vai vir gente com interesse em saber da minha vida com o meu namorado. E aí que tá o problema. Porque sempre quando você posta uma coisa e você ganha seguidor com aquilo dali, ou você ganha engajamento, o Instagram vai te mandar para mais pessoas que gostam daquele tipo de conteúdo. Então, muito cuidado com aquilo que a gente posta. Nos stories, não, tá, gente? Nos stories não tem problema. Você pode postar o que você quiser nos stories. Mas dentro do feed, nos vídeos, enfim, nos reels, nas lives, a gente precisa ter muito cuidado. E aí traz até a âncora que você trouxe para a gente ter a percepção de quem tem o hábito de ficar remixando vários conteúdos sem entender realmente o que o criador queria passar com aquele conteúdo e atraindo leques de pessoas que consomem aquele conteúdo que nem faz menção ao que o seu trabalho quer passar. Por isso que o que você trouxe aí da gente ficar simplesmente republicando, remixando, não prestando atenção naquele conteúdo, não fazendo ligação com o que você quer passar no seu perfil, também tira o direcionamento do seu propósito enquanto profissional. É uma observação que já faz gancho para isso que a gente já estava conversando aqui dentro da temática. Para quem quiser criar um conteúdo direcionado, a gente tem que raciocinar mesmo com essas pequenas observações. Exatamente, exatamente. Mais alguma pergunta por aí? Ou a gente pode passar? Tem os comentários. Melhor poucos seguidores envolvidos do que muitos indiferentes, né? Com o Com que realmente você certeza. quer passar ali no seu conteúdo. É, acho que é isso. E eu queria falar um pouquinho. Vocês vão saber algo ainda mais disso do que eu, mas eu quis trazer isso aqui, porque se a gente se vê como ainda não estou pronta, não sou especialista o suficiente, preciso estudar mais, o seu cérebro ele vai proteger essa sua identidade que precisa ser externalizada. Então, tá aí a importância de vocês aplicarem o que vocês ensinam em vocês. Até para vocês compartilharem essa jornada. Talvez um desafio para vocês é vocês começarem a publicar essa nova fase que vocês vão enfrentar agora de se expor dentro da internet para transformar vidas. Isso não é vulnerabilidade, isso é vocês aplicando a terapia em vocês. Gente, olha, eu vou começar algo novo. Porque eu falo tanto para os meus pacientes começar algo novo, enfrentar o medo de falar em público, enfrentar o medo de não ser julgado pela mãe, pela filha e fazer o que precisa ser feito, que eu vou aplicar isso comigo com vocês. E vocês não vão ver, e vocês vão ver a multidão de pessoas, talvez essa multidão para você seja 3, 4, 5 pessoas, mas que vão estar junto com você e vai falar: poxa, vamos lá, Maria, cadê o vídeo? Você não falou que ia continuar, cadê você? Então, assim, se coloque nesse lugar de pessoa que vai fazer aquilo que você ensina. Porque vocês mais do que nunca sabem que se a gente se vê como vulnerável, se a gente se vê como a gente não consegue, provavelmente você não vai conseguir realmente. Então, comece a treinar isso com você. Comece a se desafiar mesmo e comece a expor isso. Quanto mais você olha para o seu concorrente, mais parecido com ele você fica. E eu quis trazer essa frase para fechar, né? E complementar essa parte, toda essa finalização do que a gente falou, né? Porque se a gente olhar muito pro vizinho, a gente vai ficar parecido com o vizinho. E a gente vai esquecer da nossa essência. E mais uma vez, é a nossa essência que precisa ser externalizada dentro dos nossos conteúdos. É a nossa essência
que precisa ser externalizada para as pessoas entenderem de fato a transformação que você gera na vida das outras pessoas. Então, eu queria finalizar essa parte da nossa live assim e passar para a próxima, né? Se alguém entrasse no seu perfil hoje, você se sentiria representado? Ou será que as pessoas ficariam perdidas dentro do seu Instagram? Será que seus conteúdos levam ela para algum lugar? Qual é o seu destino final dentro do seu perfil? O que vocês querem, né? A gente tem aqui a nossa plataforma onde as pessoas conseguem alcançar alguns dos nossos parceiros para agendar a sessão terapêutica, né, através da plataforma BRAP, que fica aqui no link. Legal. E aí, a sua pergunta foi até válida para eu gerar um gatilho para os nossos parceiros, né? Que aqui a gente hoje conta com mais de 300 parceiros na nossa plataforma para poder auxiliar. E acaba que algumas pessoas vão alcançar o público, outras pessoas não, e algumas pessoas assim, eu estou lá na plataforma e ainda não alcancei ninguém, não tive contato. E aí uma resposta é justamente o gatilho que vocês nos trouxeram. Se a pessoa foi lá no site Abrap, entrou no seu perfil, foi no seu Instagram, só tem post remixado, não tem você se apresentando, não tem você falando do seu atendimento. A pessoa vai fazer o quê? Nas 300 opções que tem no site, ele vai para a próxima. Ele vai para a próxima. Então, assim, a observação que você trouxe gera até essa observação para os nossos parceiros. A plataforma BRAP é uma oportunidade, mas é o seu perfil, o seu posicionamento, como a Maria trouxe aqui, que vai gerar o interesse, vai mostrar o nosso propósito de transformação, vai apresentar o seu trabalho, vai mostrar que você tem domínio no que você está fazendo. A gente muitas vezes tem no dia a dia domínio, mas se no Instagram, que é onde está a porta ali, não vai conseguir converter. Era isso que eu ia falar, porque 80% das empresas que eu vejo hoje, e a minha empresa está incluída, tá? Vende indicação. E tá tudo bem. Quem não tem, pelo contrário, eu ensino minhas alunas a fazerem processo de indicação, porque indicação é vida, tá? Não vem achando que Instagram salva todo mundo, porque não é muito assim que a bunda toca, não. Indicação é vida. Mas quando uma pessoa ela é indicada, ela precisa entrar no seu Instagram, ela precisa... Caraca, a Maria transforma a vida mesmo. Caraca, a Cíntia entrou no método da Maria e na primeira semana dos métodos a Cíntia fez 3 mil reais. Ela precisa ver isso. Mas se isso não tiver no seu Instagram, há um tempo atrás, eu sempre uso esse exemplo, eu fui tirar meu siso. E aí uma pessoa que eu confiava muito, ela falou, Maria, eu só confio nesse dentista aqui. Eu falei, tá bom, cadê o Instagram dele? Ele não tinha Instagram. Você acha que eu fui no médico? Nem que a vaca me tossisse eu ia naquele médico. Não ia, gente. Então talvez você esteja perdendo pacientes porque as pessoas estão te indicando, porque você fez um trabalho bom nelas, porém você não tem um bom posicionamento por aqui. A Brap tá falando de vocês, olha. A Jaqueline é boa. A Jaqueline é boa. Mas aí a pessoa entra no perfil da Jaqueline e não tem bodega nenhuma. Já era, é ponto de informação. Inclusive, se vocês quiserem, e quem tá aqui, eu posso entregar uma análise de perfil gratuita para vocês, tá? Então, comente aqui, análise de perfil. Eu não tô conseguindo ver quem tá mandando mensagem. Então, se você puder tirar print aí das pessoas que falarem que querem, é uma análise de perfil gratuita, tá bom? Então, eu entro em contato com vocês. A gente tem ali 15, 20, até uma hora de conversa que eu consigo dar para vocês para fazer essa análise de perfil com vocês. Então, assim, o que tá acontecendo dentro do teu Instagram? Será que as pessoas estão ficando ou será que elas estão metendo pé? Girassóizinhos, a live vai ficar salva em colaboração com o perfil da Maria. Então, quem assistir a live depois e quiser essa análise lá do perfil do Instagram, quem é profissional de alguma área, a Maria estudou para trazer dentro da nossa vertente, mas ela ajuda profissional de qualquer área aqui, porque ela é do marketing. Então, assim, você que é uma geraçãozinha aqui, que tem outro tipo de trabalho que quer também se divulgar,
Aí vocês vão conseguir, quando a gente salvar a live, ir lá no perfil dela e mandar essa mensagem para ela dar uma olhadinha no perfil de vocês. Aproveitam a oportunidade, né, que a gente trouxe aí, alguém com conhecimento dentro da área, que vai ser uma oportunidade para vocês também ter esse olhar de um especialista com relação ao seu posicionamento digital para quem é empreendedora em alguma área aí nas redes sociais. Eu vi que tem gente do marketing aí também. Podem entrar em contato comigo também, sem problemas nenhum, tá bom? Isso aqui a gente já falou, né? E eu queria falar um pouquinho de metodologia. Eu não sei se na Abrap vocês ensinam uma metodologia para dentro da consulta. Vocês ensinam uma metodologia para dentro da consulta? Não, perfeito. Mas eu queria muito falar de metodologia por aqui, porque eu acredito que cada profissional precisa encontrar a sua metodologia para dentro da consulta, né? Precisa passar por um passo a passo com aquele paciente. Principalmente, eu gosto muito da parte comportamental, porque eu já fiz vários tipos de terapia, vários tipos de. Já fui para várias psicólogas, enfim. E a que eu mais gosto é quando eu vou lá, falo de um problema, e por mais que tenha um outro problema escondido, porque na maioria das vezes é tipo um. Como é que é o nome? Camadas, nós vivemos em camadas. São camadas, né? Então, assim, por mais que tenha uma camada escondido atrás daquela camada que a gente vai trabalhar dentro daquela sessão, eu gosto de ter tipo um começo, meio e fim. Gosto de ter exercício para casa, para poder tentar pelo menos organizar a bagunça que tá ali por cima. Então, assim, eu gosto muito de falar sobre processos, sobre metodologia. E quando você cria a sua metodologia única, a gente consegue se diferenciar dos outros terapeutas. Porque a Abrap tá aí, cada dia mais recebendo alunos, recebendo alunos, recebendo alunos. Como você consegue se diferenciar dessas outras pessoas? Colocando a sua visão de mundo dentro da sua metodologia. Então, eu queria muito perguntar se vocês têm alguma metodologia, não têm uma metodologia. Por quê? Porque eu queria falar um pouco de plano de acompanhamento e pacote de consulta. Vocês têm mais alguma dúvida sobre Instagram, sobre como fazer? Eu acho que eu respondi todas as dúvidas de vocês. Vê se tem mais alguma aí pra gente poder falar um pouquinho disso aqui, porque isso aqui é muito importante também. Tem a interação dele que a gente foi conversando aqui, eles falando que foram boas perguntas a que você trouxe aqui, a gente conversando. Olhar para dentro parece gerar muito mais autenticidade. Quando a referência é externa, a originalidade diminui mesmo. Aí tem os comentários enquanto a gente estava conversando. Então, eu queria falar um pouquinho disso. Vocês vendem pacote, gente? Vocês vendem plano de acompanhamento? Como é que é isso dentro? Como é que vocês ensinam isso ou vocês só ensinam a parte mais técnica mesmo da terapia? Me conta um pouquinho. Enquanto a BRAP é porta de oportunidade para outros terapeutas, assim como eu. A gente tem um pacote de andar de mão dadas, porque aqui a gente tem os convidados e aqueles que compram um pacote, que são os parceiros que têm live o ano inteiro com a gente, né? Que aí é para quem, às vezes, é justamente... Mas, assim, a gente não vai lá e não ensina a pessoa a fazer o conteúdo. A pessoa vai contratar esse plano, vai ter uns vídeos falando como vai funcionar essa interação aqui. Então, a pessoa já tem que ter um pouco de desenvoltura e ela vai ter o espaço para usar junto com a gente, né? Então, eu vou estar aqui com o bate-papo para a pessoa não se sentir sozinha, falando no Instagram, que às vezes a pessoa tem essa dificuldade. Em duas aqui a gente consegue desenvolver horas de assunto. Então, essa seria a ideia. Então, aqueles que são parceiros contratados vêm para essa situação. Só que antes da live, se a pessoa for muito tímida, a gente também tem um Spotify, que é as gravações só de áudio que a gente solta lá no Abrapapo, onde a gente também fala sobre saúde mental. E lá não é ao vivo, né? A gente faz a gravação e são episódios que a gente edita. Então, assim, quem tem muita dificuldade, a Abrap tem esse campo. Podcasts e live. Então, assim, o profissional que quer, a gente não dá uma estrutura toda inicial, mas dá esse empurrãozinho já para estar aqui dentro do digital. Ter um lugar para falar. Aí, então, seria esses Então, nossos benefícios. Então, calma. Vida real aqui, tá? Eu achei que vocês eram uma plataforma de cursos para ensinar terapeutas também.
Ou você Nós tem também? temos 4 prestações de serviços, né? Nós temos Isso me conta. as formações, que é a parceria com o Instituto, que nós temos mais de 20 capacitações, que aí é para formar uma pessoa que não sabe nada de terapia, ser um Uhum. psicoterapeuta, ou ser um terapeuta holístico, ou um terapeuta xamânico. Aí tem os cursos. Ah, Depois tá. tem cadastro de reconhecimento de curso. Por exemplo, eu ministro curso e quero que ele seja reconhecido pela ABRAP, porque a gente, para o terapeuta vir para cá, a empresa de onde ele fez o curso dele, a gente tem que aceitar. A gente não aceita todos, porque a gente vê muita reclamação no Reclame Aqui, a gente sabe da importância que é saúde mental e a pessoa que vai atender outra ter respeito. Então, se eu sei que aquele curso ali não forma um profissional para cuidar de um ser humano, eu não aceito que aquele profissional diga que é um credenciado da ABRAP. Bom, Eu, como meu propósito, não acho justo para quem confia no meu trabalho e fala que vai contratar um terapeuta claro, ABRAP, que essa pessoa não tenha formação. Então, assim, claro. pode reconhecer os cursos para que a gente aceita, porque aí a gente vai ver o conteúdo, vai ver que a pessoa que formar ali é boa, então tem esse reconhecimento. Aí tem Uhum. aí agendar a sessão terapeuta, só que essa de agendar a gente não ganha nada, é porque quem chegou para trabalhar com a gente está lá no site. Aí quem vai Legal, lá, acha o nosso entendi. parceiro e agenda a sessão com ele. Aí Legal. ele pagou só para entrar e tá lá. Mas a sessão é tudo com ele, ganha tudo limpo e sozinho. Uhum, perfeito. Então vamos falar dessa pequena parte lá de ensinar esses terapeutas, tá? Vocês ensinam essa parte de pacote, de vender as próximas consultas? Tá. Se vender, não. Então, depois eu quero conversar isso aí com vocês. Eu quero entrar nisso aí. Vamos lá. Eu queria muito falar sobre isso porque muita gente acha que tá fazendo pacote, tá abalando a vida e tá achando que tá super. Ah, com 4 consultas eu consigo te dar desconto e aí a gente fica por isso. Eu quero trazer uma visão diferente sobre isso com vocês pra gente encerrar essa nossa live. Por quê? Porque eu ando vendo muita gente só realmente fazendo pacote e não se importando com o acompanhamento em si. Eu vejo muitas pessoas fazendo acompanhamento terapêutico de 15 em 15, por exemplo. Até de semana em semana a gente consegue sim colocar o programa de acompanhamento. O que seria o programa de acompanhamento? O que seria um pacote? Pacote, a pessoa paga a consulta, paga aquelas 3 consultas e te acha, né, e tem essa conversa com você dentro das 3 consultas e acabou. O plano de acompanhamento, a gente consegue colocar essa metodologia sua uma vez por semana pelo WhatsApp com aquele paciente, com aquele cliente. Como assim, Maria? Estou com um paciente. Vocês costumam chamar de paciente ou vocês costumam chamar de cliente? Eu prefiro o cliente. Tá, então vamos falar de cliente. Eu costumo mais falar paciente quando é terapeuta, mas eu vou mudar a forma. Então vamos lá. Eu tenho um cliente que ele tem dificuldade de aparecer nas redes sociais. No final daquela consulta, eu vou dar um exercício para ele aplicar durante daqueles 15 dias. Mas eu defini que toda quarta-feira eu vou mandar mensagem para as pessoas do programa de acompanhamento. E aí, na quarta-feira de manhã, eu vou falar: Oi, Gustavo, tudo bem? Como é que tá o exercício que eu passei para você no domingo? Você conseguiu? Você não conseguiu? Eu vou te dar mais um desafio, porque pensando naquilo que a gente conversou, eu estudei aqui e eu acho que esse exercício pode ser mais interessante para você. E aí você passa mais um exercício pro Gustavo, tá? Tô dando um exemplo simples para colocar dentro da metodologia, enfim, do que eu acredito que um terapeuta possa ajudar. Por quê? Porque ao invés daquele paciente ter um resultado em 3 meses, ele fazendo mais exercícios, ele pode ter um resultado em um mês. Vocês concordam? Sim. Quanto mais pratica, melhor a gente fica. Quanto mais pratica, melhor a gente fica. Então, se você é terapeuta e quer entregar ainda mais valor para aquele paciente, você pode montar um plano de acompanhamento. E aí que entra o ticket mais alto. Porque no pacote de consulta, a gente vende 3 consultas e tem terapeuta que ainda diminui um pouquinho a consulta. Mas quando a gente fala de plano de acompanhamento, como você vai entregar mais valor para aquele paciente, você pode aumentar um pouco o ticket da sua consulta dentro do plano de acompanhamento. Então, ponto para você.
Então eu quis trazer uma visão que é diferente, que eu não vi nenhum terapeuta ainda hoje fazendo isso. Eu tive uma conversa com uma psicóloga hoje de manhã pra falar sobre isso. Ela, Maria, eu realmente nunca vi ninguém fazendo isso. Eu, pois é, eu tô vindo pra modificar um pouco a mente de todo mundo. A gente vê isso em programas nutricionais, a gente vê isso com médicos, mas a terapia, que é a parte que eu acho que é mais importante de todos os processos nutricionais e de emagrecer, enfim, não tem isso. Eu falo, meu Deus, o que essas pessoas estão fazendo? Então, assim, eu quero muito trazer essa visão para vocês. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre isso, também entre em contato comigo, que eu estou aí, isso é no 1 a 1. Tá? Eu entro em contato com você e a gente já criei um método onde eu produzo essa metodologia sua com você. Eu te ensino desde a parte de criar essa metodologia até a parte de vender essa metodologia para os seus pacientes dentro da consulta. A gente tem um plano ali, uma metodologia mesmo, já validada, onde a gente vai passar por isso dentro da primeira consulta com o paciente e a gente vai vender esse plano de acompanhamento. Então, eu sempre falo de ROI, né? Eu acho que eu já falei lá no começo, mas o retorno sobre o investimento ele é muito importante em tudo que a gente faz, né? Em vocês, talvez fique um pouco menos palpável, entre aspas. No meu, se a pessoa conseguir mais clientes, se ela conseguir mais pacientes, ponto para mim, eu sei que gerou retorno sobre investimento para ela. Se ela pagou no meu curso 5 mil reais e voltou 15 mil reais para ela já ganhou lucro, então tá tudo certo. Com vocês, é isso que vocês precisam implementar dentro da mente do paciente também. Olha, se a gente passar por isso aqui com 3 meses, você vai ter esse resultado em 3 meses. Mas se você se esforçar, pagar o plano de acompanhamento e eu ficar mais tempo com você, provavelmente você vai conseguir isso aqui em menos tempo. Então é uma visão nova, literalmente, que eu nunca vi nenhum terapeuta fazendo. E que se vocês quiserem entrar nessa jornada para entregar ainda mais propósito para esses seus pacientes, para esses seus clientes, entre em contato comigo também, que a gente conversa um pouco sobre valores, um pouco sobre isso tudo. Maria, quero agradecer o seu tempo, que a gente já está em 1 horinha de live. Obrigada pelo conhecimento aí com os nossos girassóis. E aí, você já divulgou o seu trabalho, a gente vai deixar aqui também fixado os girassóizinhos que precisar entrar em contato, a gente encaminha para você. Obrigada a todo mundo que participou, tá? Deixou os comentários, as perguntinhas. Nossas lives sempre ficam muito melhor com a presença de vocês também, girassóizinhos. E aí eu volto para cá para participar com vocês na próxima live na quinta-feira. Aguardo vocês, girassóis. Maria, obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo seu conhecimento. Foi um prazer. Foi um prazer. Olha, gente, um beijo e eu espero vocês, hein? Tchau, tchau.